ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migalha. Quando este Deus ordena, vem a cura, sai a algema, crente canta a noite inteira e não para de louvar. Quando este Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando este Deus decide, rasga o céu e manda unção, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de pela fé posso enxergar, pela fé posso viver, oh, pela fé, daqui. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Rádio Popular, agora são 17 horas e 56 minutinhos, 17h56. Esta é a canção que André Valandão está falando exatamente neste momento ao teu ouvido e também no seu coração, com certeza pela fé. Pela fé podemos todas as coisas listas
ao nosso Deus Todo-Poderoso? Pela fé, com certeza, é que estamos sobrevivendo os momentos difíceis da face da terra. Pela fé, muitas coisas também estão acontecendo de milagre e de bênção na minha vida e na sua vida. E pela fé, e com certeza, e pela misericórdia de Deus, nós hoje estamos mais uma vez aqui, agradecido a Deus por mais um dia que Ele nos permitiu para a apresentação do programa Falando de Jesus, desta sexta-feira, 22 de maio do ano de 2015, com muita alegria, saudando todas as comunidades que a partir deste momento estão em formação de rede com a Rádio Popular, exatamente para a transmissão do programa Falando de Jesus, ok? Hoje, sexta-feira, dia 22, o nosso bom Deus, como é o Criador e é o dono de tudo e de todos, Ele nos começou o dia nos abençoando com fortes chuvas em determinados locais e regiões, mas com a graça e também pela misericórdia, nesse fim de noite, nessa noite, o céu já está todo ele aberto, o céu já está todo ele estrelado, até com a lua crescente para iluminar a face da terra. É o Deus que toma conta da nossa vida, é Deus que toma conta do nosso tempo, é Deus que toma conta de tudo, porque Ele é o Criador, Ele é o formador de todas as coisas, ok? Agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58. Eu quero deixar um recadinho aqui antes de dar o anúncio a vocês. O mensageiro Jean, ele está a caminho, né, de Vista da Serra, então de repente pode entrar a vinheta ou não do programa Falando de Jesus, até que o mensageiro da palavra de Deus hoje, o evangelista Jean, lá do bairro de Vista da Serra 1, ele está a caminho, né? Então já nos ligou, já nos avisou. Então de repente, se ele não chegar a tempo, né, exatamente de começar a mensagem, nós vamos estar tocando louvores, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e esperando o irmão Jean chegar, tá legal? Então já está avisado aí, então as nossas redes afiliadas aí também já fica ligado de que realmente o mensageiro pode se tardar aí em 2, 3 minutos até 5 minutos. Bom, agora são 17 horas e 59 minutos e eu tenho um convite, né, para fazer a você, chegou até a nossa mão, um convite para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, você que está em Carapina, você que está em Planalto, você que está no Balneário, a você que está em Novo Horizonte, a você que está em Maria Nílbia, aqui em Taquaraum, você que está em Chico City, Vista do Mestre, em qualquer lugar que você tiver, ok? Então fique ligado aí que tem um convite para você. E o convite é o seguinte: a Igreja Batista Betel em Taquaraum está convidando você e sua família para estarmos todos juntos amanhã para um grande culto em comemoração à Semana Mundial de Oração, que vai se realizar amanhã, dia 23 de maio, aqui no bairro de Taquaraum, exatamente no coração do bairro de Taquaraum, que fica na praça central do bairro, ok? Então, você está sendo convidado para participar amanhã conosco, exatamente de um culto de comemoração à Semana Mundial de Oração, ok? Então, estamos contando com você, sua família, até mais pessoas. Então, você, não importa aí exatamente a igreja, no caso, né, que você congrega. Como o ato é público, o ato está na praça pública, então nós estamos convidando todas as igrejas e também exatamente outras pessoas que não tem um segmento cristão, mas ele pode estar participando, porque mesmo que aquela pessoa não seja um cristão, ou seja, uma pessoa evangélica, mas ele ora a Deus, né? Ele agradece a Deus, ele pede oração a Deus, então ele está sendo convidado para estar participando amanhã também, né? Tá certo? Então todos estão convidados para amanhã, dia 23, exatamente um grande culto em comemoração à Semana Mundial de Oração, que vai se realizar-se dia 23, amanhã, sábado, a partir das 18 horas e 30 minutos, na praça do bairro de Taquaraum. Todos estão convidados. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, vamos na nossa oração do nosso Deus Todo-Poderoso, agradecendo por mais chegando um final de semana para nós, ok? A todos vocês, uma ótima noite.
Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois,
que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse
os seus filhos queridos, deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Venho agradecer a Deus por mais essa oportunidade que me é concedida de estar aqui para falar mais um pouquinho, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Deus e Pai. Eu quero desde já agradecer a todos que estão à escuta, a nosso irmão Djalma, todos vocês que estão à escuta desse programa, seja pela praça, na caixinha da praça, da rua, pela internet. Que Deus em Cristo venha vos abençoar a cada dia mais e que possamos, através desse programa, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero meditar com vocês nessa noite um texto de 2 Pedro, segunda carta, segunda epístola de Pedro, no seu capítulo de número 1, no verso 3 em diante, que diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Oremos. Pai eterno, Pai amado,
Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus de oração, ao qual eu levo meus pensamentos ao trono da Tua graça. Ó Pai, que através desta palavra, que possamos nessa noite sair daqui abençoados pelo Senhor. Que possamos, ó Pai, sair daqui enriquecidos pela Tua palavra, que possamos ser abençoados de uma maneira especial, ó Pai, nessa noite. Não, ó Pai, aleluia, porque eu estou a ministrar nessa noite, porque cada dia é um dia especial para o Senhor falar conosco. Ontem foi um dia especial que o Senhor falou conosco através desse programa. Amanhã vai ser um dia especial para o Senhor falar conosco através desse programa, e assim sucessivamente. Ó Deus, porque a cada dia que a Tua palavra é ministrada, esse dia se torna especial. É especial esse momento porque estamos ouvindo a Tua palavra, que dá vida, que regenera, que transforma, que muda. Ó Deus, que dá sentido à nossa existência, que dá sentido à nossa vida. Ó Pai, que a Sua palavra nessa noite venha alcançar as nossas vidas, venha alcançar, ó Pai, a cada família, venha alcançar a cada ouvinte. E que possamos, ó Pai, aleluias, sair daqui abençoados pelo Senhor. Assim eu lhe clamo, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra para os nossos dias, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque aos dias a qual estamos vivendo, uns dias difíceis, como diz a palavra, né? Esses difíceis, dias difíceis, dias tribulosos, dias, né, de caos. Essa palavra difíceis, tempos difíceis, vem à luz do grego, que significa dias selvagens, né? Então seria dia selvagem. Então, dias que nós estamos vivendo é dia selvagem. Nós podemos ver pelos noticiários das rádios, das TVs, né? Quanta violência, quanto tráfico, quanta morte, né? Quanta destruição, quanto caos, quanta crise, né? Muitas vezes só enfocamos a crise financeira, mas o nosso país, o mundo globalizado no qual vivemos, vive em crises em cima de crises, né? E essa palavra ela é muito importante para os nossos dias, porque Jesus ele deixou bem claro que nos últimos dias, né, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós vemos hoje em dia, né? Irmão não tem mais respeito, não tem amor pelo seu próprio irmão, pai com filho, filho com pai, mãe com filha, filha com a mãe, e assim sucessivamente. A nossa sociedade vive um caos. Por que vive um caos? Porque Deus é ruim? Não, porque nós fazemos as nossas escolhas. A vida é feita de escolhas, né? E Pedro, ele dá uma instrução muito importante para nós, né? Ele dá uma instrução muito importante porque ele fala que foram nos doadas todas as coisas, né? Todas as coisas, que coisas? As coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso foi nos concedido, né? Pelo quê? Pelo conhecimento completo daquele que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude, né? E também foi nos doadas, né, todas as muito grandes promessas, preciosas e muito grandes, né? Pedro ele chega a dizer 2 adjetivos para as promessas preciosas e promessas muito grandes, né? Então não é qualquer promessa que Deus tem nos doado, não é qualquer promessa, é uma promessa preciosa e é uma promessa muito grande, né? É uma promessa de salvação, é uma promessa de vida eterna, é uma promessa de ressurreição, né? É uma promessa de vida plena, né, na sua presença. Mas ele diz alguma coisa muito importante. Por que nós participando, nos é doado essas promessas? Para que nós possamos participar da natureza divina, né? Nós somos coparticipantes dessa natureza, né? Assim como Deus nós queremos, né? Deus exige, Deus quer que nós sejamos como Ele é. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança dele, né? E Pedro diz uma instrução muito importante para mim e para você. Ele fala que não apenas temos que aceitar a fé, né? Não é
quando nós entramos, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós conduzimos a nossa vida a Cristo, Pedro fala que não para por aí. A nossa caminhada, a nossa vida não para por aí. Aceitei ao Senhor, agora eu tenho fé em Deus e basta, tá bom. Isso não termina aí. Pedro fala uma coisa muito importante para mim e para você. Ele fala bem assim: associai com a vossa fé, a virtude. Então, Pedro ele diz para mim e para você, não basta ter fé. Além da sua fé, você tem que acrescentar a fé que você adquiriu, a fé que você aceitou, você tem que acrescentar essa fé à virtude. E o que é virtude? Virtude, no grego, é arete, e arete significa excelência moral. Excelência moral, Ou seja, Pedro está dizendo, não basta ter fé, tem que ter caráter, tem que ter personalidade. Não basta nós termos fé em Deus. Precisamos acrescentar a essa fé caráter, personalidade, excelência moral, ser uma pessoa de moralidade, É isso que Malaquias diz, quando ele diz bem assim: eis a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Porque o que serve a Deus, ele tem caráter. O que serve a Deus, ele é virtuoso, ele é uma pessoa virtuosa. Ele é um homem virtuoso, ele é uma mulher virtuosa. E um homem virtuoso e mulher virtuosa é pessoa de caráter. É uma pessoa que tem uma excelência moral. Então Pedro diz para mim que não basta eu ter fé em Deus para alcançar a salvação, para ter comunhão com Deus, para ter uma vida com o Senhor. Ele fala para mim e para você que nós temos que associar a essa fé que nós temos, a virtude, uma excelência moral, caráter, ter personalidade. É o que Jesus disse, é sim, sim, não, não. Ou eu sou, eu não sou. Ou eu faço, eu não faço. Não tem meio termo. Precisamos ser virtuosos. E nessa caminhada, Pedro fala, não basta. Aí você pode dizer, eu posso dizer, eu tenho fé e sou uma pessoa virtuosa, tenho caráter, sou uma pessoa de personalidade, não tenho dupla personalidade, não sou de duas caras, Eu honro com os meus compromissos, Então você fala, eu sou uma pessoa virtuosa? Correto, correto. Então, para isso tá bom? Não. Pedro continua, não basta ter fé, não basta ser uma pessoa virtuosa. Ele fala assim, acrescente à sua virtude o conhecimento. Conhecimento do quê? O que ele falou mais para cima. Um conhecimento completo da pessoa bendita de Jesus. Um conhecimento completo da pessoa do nosso Senhor, da palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra de Deus, como está registrado nas Escrituras. Ele é a palavra. É a palavra que testifica dele. É a palavra que fala dele. É a palavra que traz para mim e para você o que agrada e o que não agrada a Deus. É a palavra de Deus que fala para mim e para você o que honra ao Senhor e o que desonra a Ele. O que leva uma vida santa e o que leva uma vida imunda, uma vida profana. Então Pedro fala, não basta ter fé, não basta ser uma pessoa virtuosa, tem que ser uma pessoa conhecedora. Foi o que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como eu sou liberto de alguma coisa? Conhecendo a verdade. Então, para eu ser liberto de alguma coisa que eu não tenho consciência, eu não tenho ciência, ou seja, eu sou ignorante acerca de um fato, eu preciso conhecer aquele fato. E esse conhecimento vai me trazer libertação. Então Pedro fala, você tem que acrescentar a sua fé à virtude. E não basta somente acrescentar a fé à virtude, ser uma pessoa fervorosa e ser uma pessoa de fé e uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa de caráter. Pedro fala, você tem que acrescentar nessa caminhada, nessa jornada, você tem que acrescentar o conhecimento da palavra do Senhor. Precisamos ser conhecedores. Todo profissional na sua área, ele tem que conhecer bem o que ele faz. Toda pessoa que eu me relaciono, eu preciso conhecê-la. Então eu preciso me relacionar com Deus, então eu preciso conhecer Ele. Como que eu conheço Ele? Através da sua palavra. Através da sua palavra tem todas as descrições do caráter de Deus.
E assim a gente vai saber o que agrada e o que não agrada. Como eu quero agradar alguém, eu preciso conhecer aquilo que agrada aquela pessoa. Da mesma forma, é o conhecimento. Não basta ter uma excelência moral, não basta ter fé ou acreditar numa pessoa se eu não tenho conhecimento do que o que agrada a ela ou o que não agrada. Se eu não tenho conhecimento, eu vou acabar desagradando pela minha ignorância por não conhecer. Assim é a palavra de Deus, assim é a pessoa de Deus. Se nós queremos agradar a Deus, precisamos conhecê-lo. É como diz a palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É como isso disse o profeta Jeremias. O profeta Amós, ele fala: buscai ao Senhor e vivereis. Isaías vai lá e continua: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achá-lo. Então precisamos buscar, conhecer a pessoa dele, o que ele agrada, o que ele satisfaz, o que nos leva a ter uma vida de relacionamento com ele. Como queremos ter relacionamento com Deus se não conhecemos a Ele? Então Pedro ele fala sobre isso. Precisamos ter conhecimento, e conhecimento completo. Porque se nós não tivermos um conhecimento completo, em certa parte nós vamos pecar. Por ignorância nós vamos pecar. Porque não temos conhecimento de fato, daquele fato ou daquela verdade. Então por ignorância eu vou pecar. Então é por isso que Pedro fala: então não basta ter uma excelência moral, não basta ser uma pessoa de fé. Precisa ter conhecimento. Precisamos conhecer as Escrituras. Foi o que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Tem nelas a vida eterna. Você quer ter vida eterna? Se eu quero ter vida eterna, eu vou examinar as Escrituras, porque nela tem vida eterna. Isso foi palavra. Entendeu? Então, Pedro, aí você fala: eu tenho fé, eu conheço a palavra de Deus, eu sou uma pessoa virtuosa. Pedro fala para você e para mim: não basta parar aí, não para aí, não termina aí. A vida continua, nós precisamos nos aprimorar. Aí Pedro fala: acrescente ao conhecimento o domínio próprio. O que é domínio próprio? É autocontrole. Nós temos que ser uma pessoa que tenha autocontrole de nós mesmos. Dominar a nossa essência, dominar as nossas emoções, dominar os nossos sentimentos, dominar a nossa vida, dominar. Deus falou para Caim, antes de ele matar seu irmão, estava nervoso, estava irado, porque Deus tinha rejeitado a sua oferta e tinha aceitado a do seu irmão. E Deus falou para Caim, com aquela a voz de amor, de carinho, aquele amor que Deus tem por nós, ele fala para Caim: o pecado está à porta, mas basta a ti, mas cabe a ti dominá-lo. Então Pedro fala sobre isso. Nós temos que ter domínio próprio, nós precisamos dominar a nossa essência, a nossa natureza, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas palavras, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, e não ser dominado por elas. Nós não podemos ser dominados pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela nossa essência, pela nossa natureza. Mas antes nós temos que dominar. E Pedro continua, não termina aí. Acrescente ao seu domínio próprio. Não basta ter fé, não basta ser uma pessoa virtuosa, não basta ser uma pessoa conhecedora, não basta ser uma pessoa, que tenha autocontrole de si. Precisa ter perseverança. Quantas pessoas, desistem da caminhada, desistem do caminho? Muitas vezes conhecem a palavra de Deus. E por que desiste? Porque falta perseverança. Quantos conhecem a palavra de Deus e desviam do caminho? Olha para trás. Porque precisa perseverar. As Escrituras deixam bem claro para mim e para você. Nós temos necessidade de perseverança. Nós precisamos perseverar. Nós temos essa necessidade, porque as coisas não se alcançam de mão beijada. As coisas não caem do céu com facilidade. Nós precisamos se esforçar, nós precisamos batalhar, nós precisamos pelejar. Isso precisa de perseverança. A vida cristã é da mesma maneira, nós precisamos de perseverança. Para eu chegar aonde eu quero, a alcançar o sonho que eu desejo, a alcançar o objetivo que tenho, eu preciso perseverar. Porque se eu parar, eu não alcanço aquilo que eu coloquei, aquela meta, aquele objetivo na minha vida, eu não alcanço. Eu preciso de perseverança.
E a mesma coisa a vida cristã. Para eu chegar até a vida eterna, eu tenho que perseverar. Eu tenho essa necessidade de perseverança. Porque se eu não perseverar, eu não alcanço, eu não cumpro as minhas metas, eu não chego aos meus objetivos, eu não consigo agradar a Deus. Porque as coisas vêm de uma forma volumosa, querendo nos afogar, nos abater, né? As lutas, as provações, as dificuldades, as crises, né? A violência, né, que vivemos, tenta de alguma forma nos abafar, tenta de alguma forma, né, nos derrotar, nos suprimir, né, nos oprimir, nos deprimir. E nós precisamos, apesar de todas essas circunstâncias, perseverar. É por isso que Pedro fala, nós precisamos. Não basta ser uma pessoa de fé. Não basta ser uma pessoa virtuosa. Não basta ser uma pessoa conhecedora. Não basta ter autocontrole. Se você não tiver perseverança, você para, você retrocede, você olha para trás, você desiste. É por isso que ele fala, precisa ter perseverança. E ele continua, Pedro continua, ele dizendo, olha, não termina aí. Isso não basta para Deus. Isso não basta para a sua própria vida, para a minha própria vida. E Pedro continua dizendo, além da perseverança, você tem que acrescentar a todas essas coisas a piedade. Tem que ser uma pessoa piedosa. E o que é ser uma pessoa piedosa? É se colocar no lugar da outra. E Pedro fala isso. Porque quando eu me coloco no lugar da outra, eu mostro amor, eu mostro piedade, eu tenho piedade, eu sou uma pessoa piedosa, você é uma pessoa piedosa. Quando eu me coloco no lugar da outra. Eu me coloco na situação da outra, mesmo que eu não viva. E eu enxergo as coisas pelo ângulo da pessoa e não pelo meu ângulo. Não pela minha ótica. Eu me coloco na situação da pessoa e vejo a ótica daquela pessoa. E me compadeço. É por isso, não basta ter fé. Não basta conhecer a palavra, andar na palavra. Não basta ser uma pessoa de excelência moral. Não basta ter autocontrole. Ser uma pessoa perseverante que, se eu falo, eu vou conseguir isso e consegue. Pedro fala, tem que ser piedoso. Porque todas essas qualidades não vai ter valor. E Pedro não para por aí. E Pedro continua. Além da piedade, você tem que acrescentar à sua piedade a fraternidade. A todas essas qualidades você tem que acrescentar a fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade do grego é Filadelfos. Filo, amar. Adelfos, irmãos. Amor de irmão. É eu considerar o próximo como se ele fosse o meu irmão de sangue. O que eu vinha fazer para ele, eu vinha fazer como se estivesse fazendo para um irmão de sangue. Como alguém da família, como membro da minha família. Eu tenho que olhar o meu semelhante, o meu próximo, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, ou quem quer que seja, como se ele fosse o meu irmão de sangue. Tratá-lo como que ele fosse o meu irmão de sangue. E Pedro continua, não para aí. Acrescente à fraternidade o amor. Esse amor no grego é ágape. Ágape é o amor de Deus. Pedro acrescenta tudo, a sua fé, a sua virtude, o conhecimento, o domínio próprio, né, a perseverança, a piedade, a fraternidade. Em cima de tudo isso aí, você tem que ser movido pelo amor de Deus. Assim como Deus te ama, você deve amar. Você tem que amar como Deus ama. Nossa, irmão, isso é muito difícil. Não é. Aquilo que nós queremos não se torna difícil. Quando eu coloco um propósito no meu coração, eu vou conseguir, eu consigo. Ah, porque eu sou super-homem? Não, porque Deus, Ele te ajuda. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Quando nós reconhecemos, Senhor, eu não posso, mas eu quero. Ele vai te conceder. Você não pode, mas você quer. Você quer ser assim. Você quer ser uma pessoa íntegra. Você quer ser uma pessoa perfeita. Perfeita não é o que significa que é sem pecado. Perfeita não é porque não peca, que não erra, que não falha. Não é isso. Perfeita é aquela pessoa que quer
andar em integridade, faz tudo para isso, se esforça para isso, luta para isso, luta para agradar a Deus, para viver uma vida íntegra, uma vida justa diante de Deus e dos homens. Não basta somente diante de Deus, é diante de Deus e dos homens. E Pedro não para aí. Ele continua dizendo, porque essas coisas existindo em vós, olha só, ele fala dessas 8 qualidades. Ele fala, se essas coisas existir em nós, e em nós for aumentando, olha como que Pedro fala para mim e para você. Pedro fala, não basta ter essas qualidades. Essas qualidades não basta existir em você. Essas qualidades têm que cada dia crescer na sua vida. Você adquiriu uma fé, ela tem que progredir. Se você adquiriu perseverança, ela tem que progredir. Se você adquiriu perseverança, você tem que progredir. Se você adquiriu piedade, você tem que progredir na piedade, né? Assim é uma empresa, ela começa pequena, mas qual é o objetivo dela? Progredir, né? Na sua família, na sua casa. A tendência é o quê? Progredir, é crescer, é multiplicar. Então, Pedro traz isso para nós. Isso também tem que crescer nas nossas vidas. Não pode ficar inerte, não pode ficar paralisado. Isso tem que frutificar. E ele continua. Porque fazendo, olha só, se isso aumenta, se a fé, se a perseverança, o domínio próprio, né, a virtude, a fraternidade, o amor, a piedade, ele cresce em nossas vidas. Ele fala que fazendo isso, fazem com que não sejais inativos, ou seja, inúteis e infrutuosos, sem fruto nenhum. Se essas qualidades forem aumentando em nossas vidas, nós não vamos ser inúteis, nós não vamos ser inertes, inativos, paralisados, estagnados, mas nós vamos ser úteis. Vamos ser úteis para a sua família, para a minha família. Vamos ser úteis para a nossa sociedade. Vamos ser úteis, né, para o local onde você trabalha. Vamos ser úteis, né, na igreja onde você reúne. E não inútil. Vamos ser pessoas frutíferas. Vamos frutificar. Vamos frutificar. Né? E ele termina dizendo, pois se aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, só vendo o que está aparente, só enxergando a si próprio, só enxergando o que está na frente. E essas qualidades nos fazem enxergar muito além do que o natural. Vendo só o que está perto, né? Quem não tem essas qualidades só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados antigos. É por isso que Jesus disse, sedes perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Volto a dizer, perfeição não significa que não tem pecado, que não erra, que não falha. Perfeição está no sentido de amadurecimento. Temos que cada dia amadurecer, desenvolver. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 ao 4, ele diz dessa maneira, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolva a sua salvação. Não basta somente adquirir salvação. Você tem que desenvolver ela. Não basta somente aceitar a Cristo, não basta somente ter fé. Você tem que desenvolver essa fé, você tem que desenvolver a salvação que você recebeu, você tem que desenvolver as qualidades que o Senhor te deu, você tem que desenvolver os talentos, os dons que Ele te deu, você tem que desenvolver aquilo que você é. Desenvolva a sua salvação. O apóstolo Paulo ele fala aos Filipenses, desenvolva, né? Algumas Bíblias está escrito operai a vossa salvação, mas é a mesma coisa. Operar é desenvolver. Desenvolva a sua salvação. Não seja estagnado, não seja inútil, porque está escrito que os servos inúteis, Deus vai descartar eles. E precisamos ser servos úteis. Temos que ter utilidades. Temos que ter vida e vida. E Jesus, ele veio para nos dar vida. E vida com abundância. Né? Isso para quê? Para confirmar a sua vocação e a sua eleição. Confirme a sua vocação. Não seja somente um chamado. Seja um escolhido. O escolhido não se nasce escolhido. Deus te chama. A escolha depende de você. Né? Quando eu vou numa feira, eu só escolho os frutos bons. Eu não escolho os frutos maus, ou os frutos podres, ou os frutos manchados. Eu só escolho aqueles frutos que estão perfeitos. Da mesma forma,
Deus, quando vir para buscar a tua igreja, Ele só vai escolher os frutos bons, né? Que possamos ser pessoas perfeitas para Ele, amadurecidas, que a sua palavra venha estar enxertada em nós, que faça a ser parte da nossa natureza, e que possamos ser bênçãos para nossas famílias, bênção para a nossa sociedade, bênção para o nosso trabalho, bênção para os nossos vizinhos, bênçãos para qualquer um. Por isso que Deus disse para Abraão: Abraão, seja você a bênção. Não fica correndo atrás de bênção, porque as bênçãos, se você for uma bênção, as bênçãos vão correr atrás de você. Seja a tua bênção. Eu quero que você seja a bênção. Amém? E que eu não pude falar, que o Espírito Santo venha continuar falando, né, em cada coração. E eu quero agradecer essa rica oportunidade, que você que ouviu essa palavra, medite, que possamos a cada dia melhorar. Oramos e agradecemos ao Senhor. Pai eterno, Pai amado, obrigado a Deus por esta palavra, que cada dia possamos não ser inativos, não ser infrutuosos, mas sermos pessoas frutíferas, bênçãos, aonde nós estivermos, aonde colocarmos as mãos dos pés, aonde formos, aonde deixarmos de ir, né, Pai? Eu te peço, ó Pai, que a cada ouvinte dessa palavra, que o Senhor venha abençoar, e que essa palavra venha irrigar os corações, e que possa crescer e frutificar, para a glória do Senhor. Assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Rádio Popular, agora são 18 horas e 43 minutos, 18 e 43. E aí foi a mensagem que Deus colocou no coração do evangelista Jean para nos trazer nesta sexta-feira dentro do programa Falando Jesus, chamado como título Perseverança, né, irmão? E o irmão deu um próprio exemplo em cima da mensagem que Deus usou. O irmão estava lá em Vista da Serra, quase 18 horas, sem o carro, nos liga que viria. O irmão falou que ia ver o que ia fazer e ele acabou sendo perseverante no propósito de trazer a mensagem no programa Falando de Jesus. Então é assim, é Deus quando coloca no coração e nós temos que colocar exatamente em execução. Então se você tem de repente um projeto, de repente você tem um pensamento, coloca para Deus e Deus vai te dar a resposta e vocês dois podem ter certeza que vocês vão caminhar junto e vão ter grandes bênçãos, como o mensageiro falou, e você vai ter grandes vitórias. Não adianta pensar e não agir, não adianta planejar e não executar. O mais importante é você e Deus, Deus e você, para que todas as coisas realmente sejam abençoadas, todas as coisas sejam elas realizadas, ok? Agora na Serra são 18 horas e 45 minutos e eu quero agradecer o evangelista Jean, por mais uma vez eu vou repetir, ele foi guerreiro, ele foi perseverante, ele chegou aqui respirando exatamente por tudo quanto é lado e pecolha. Calma, está confirmado a presença, está confirmada a palavra de Deus mais uma vez, e é assim. E ele terminou a mensagem aqui trazendo esse ensinamento bíblico para nós, e com certeza você também soube ouvir. Se você estava prestando atenção na mensagem, se você prestou seu ouvido, não outros afazeres, você entendeu o recado que Deus usou o irmão Jean para trazer nessa noite. Exemplo ele deu. Chegou aqui chegando na programação inicial, independente do carro. Até agora acho que o carro dele não chegou ainda na casa dele, mas se Deus quiser vai chegar. Então quer dizer, ele vai terminar, vai esperar, vai voltar, mas se ele deixasse de ser perseverante, se ele deixasse o obstáculo, exatamente se foi Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas, tem os propósitos, coloca os problemas.
para ver se é aquilo que nós queremos. Às vezes nós queremos, como ele falou, queremos cultuar a Deus, mas às vezes não queremos fazer nada para Deus. Então o irmão estava convidado, já agendado desde a semana passada, e de repente pintou um problema para o irmão. Pintou uma dificuldade para o irmão. O deslocamento dele de Vista da Serra até o estúdio central da Rádio Popular. Mas Deus falou: ei, não é o carro que vai te impedir. Ei, só você subir o morrão que sobe o morro, viu? Sobe o morrão, pega um ônibus. O ônibus vai te chegar lá e você vai chegar e vai cumprir exatamente a sua palavra e você vai falar a minha palavra. O irmão assim fez e o irmão trouxe a palavra dentro do programa falando de Jesus. Não foi o carro e não foi o ônibus que atrasou. Ele chegou dentro do horário do programa e trouxe essa linda mensagem. Então, às vezes, muita coisa nós não conseguimos na vida porque nós desistimos ou colocamos a dificuldade em primeiro lugar. Nós colocamos os obstáculos. E Deus já falou, não ia ser fácil agradar a Ele. Não ia ser fácil seguir com Ele. Não seria fácil exatamente fazer as obras de Deus. Hoje, se não tiver carro, muitas pessoas não vão para a igreja. Hoje, se não tiver avião, muito pregador não vai até outra cidade. Hoje, se não tiver, tá entendendo, luz, muitas igrejas não têm culto. Como é difícil servir a Deus. O irmão trouxe uma linda mensagem que nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser vencedor, como Jesus falou. Tenha bom ânimo. Creia em mim que você vai conseguir. Rádio Popular, agora são 18 horas e 48 minutos, 18h48, então vamos ao nosso desfecho, né, da nossa rede, aí com todos os nossos afiliados e todos tenham uma ótima noite. Amanhã, se assim Deus permitir, convidamos a você para o culto de comemoração da Semana Mundial de Oração que a Igreja Batista Betel vai estar realizando na Praça Pública do bairro de Taquarão, a partir das 18 horas e 30 minutos. Todos estão convidados, deixa aqueles que têm um compromisso, né? Nós vamos estar aqui trabalhando em nome de Jesus, no programa Falando de Jesus, mas se você, de repente, não tem nada para fazer, então chega na praça, vai lá participar, convida um amigo, convida uma amiga, vai cultuar a Deus, vai receber a oração e assim faz, certo? Então nós fazemos a nossa parte, né? Convidamos e aí cabe a você saber se é bom ou se é ruim. 18h49, até amanhã, se Deus permitir. Pode confiar. La 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 la. La 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 la.